Estamos de volta com o Espaço Feminino e agora com a Sueli Panfili para nos ensinar a fazer, querida. Tudo bom? Frango com creme de milho. Bora fazer, Sueli? Então, vamos. Então aqui, eu já trouxe o frango já temperado e desfiado. A gente vai levar ele no fogo. Quando você cozinhou ele, o que põe? Temperei ele com alho, O pimenta, peito, isso, né? peito de frango. Alho, pimenta, sal e limão. Ah, tá. Temperou ele, desfiei. Uhum. Uma dica para quem quiser desfiar o peito de frango, acho que muitas já sabem, né? É usar o socador de alho. O quê? Com ele quente ainda, o peito de frango, você soca ele com o peito... No caldo? Isso. O que ele quê? fica Olha, bem o quê? desfiadinho. É mesmo? Então aqui tá o frango. A gente vai agora acrescentar a cebola picada. Você não botou nada? Não, só tem nem frango. Manteiga, nem azeite, nem não, óleo? purinho mesmo. Tá. A cebola picada. Olha que jeito diferente. Bem prático. Prático, né? É. O tomate, também picado. Muito Me prático. dá uma ajuda. E a salsa. Se eu Tudo bem picadinho. quiser dar uma refogada na cebola, pode ou você acha que altera o sabor? Pode, mas altera. Altera, né? É porque a cebola vai ficar dourada, vai no aspecto dele tá. muito dourado. Na verdade, isso daqui vai no forno, por isso No que ela deixou fogo. tudo cru. É o tempo do tomate desmanchar um pouquinho só. E a gente vai pôr a massa de tomate. Ai, que Aqui é cheirinho o tempo bom. mesmo dele dar uma desmanchadinha no tomate. Aqui, deixa eu deixar só mais um pouquinho no fogo. Aqui você tem o quê? Quantos peitos desfiados? Tem 1 quilo de peito de quilo. frango. 1 quilo de peito de frango. Pode ser peito inteiro ou filezinho já, né? Cortadinho. Tá. Aí o tomate. Como que você falou que desfia com... Você cozinhou o peito de frango com ele ainda quente. Você usa o socador de alho. Você soca vai ele, socando que ele na fica panela ali. desfiadinho, isso. Ah, e depois coa. Tira o Isso. caldo e separa. Entendi. Aqui ele já tá prontinho. Não precisa Ele fica deixar sequinho muito assim tempo. mesmo. Fica sequinho. Porque ele vai levar o creme de milho onde deixa ele cremosinho. Cremoso. Você me dá uma ajuda pra Você botar quer? uma colher aqui. Só pra apoiar a colher. Vamos botar aqui. Pirex. Ah, tá. Você pode. Olha os atrapalhos. Então aqui ele já tá pronto, Adriana. A gente agora Nossa, vai- fora que ele é rápido. É bem rápido mesmo. O processo mais demorado que tem é a parte do frango mesmo. Cimento do frango. Que a Você gente cozinha na vai- pressão mesmo, né? Não, na panela comum. Quanto tempo na panela comum? Mas meia horinha. Meia horinha? Meia hora. A gente vai colocar ele no pirex. Aqui pode desligar? Você vai Pode. voltar com ele no Não, fogo? pode desligar. Espalha Olha bem que ele coisa no pirex linda. E reserva essa parte aqui dele. Você coloca ele pra mim. Nossa. Falei que ia desligar, aumentei tudo aqui. Então aqui ele já tá prontinho. A gente reserva ele agora. E bate o creme de milho, Ah, tá. certo? Você coloca ele na pia pra mim. Aqui ele tá prontinho. Vamos fazer o creme de milho? Vamos fazer o creme de milho. Vamos passar a cartelinha. O que a gente certo. usa pra fazer? 1 quilo de peito de frango. 2 tomates picados. 1 cebola picada. 1 xícara de salsa picada. 50 gramas de molho de tomate. 4 dentes de alho picado. 1 limão. Sal a gosto. Pimenta a gosto. 400 gramas de mussarela fatia. 1 pacote de batata palha. 2 latas de milho. 2 copos de requeijão. E 2 latas de caixinha de creme de leite. Perdão. Essa é a cartelinha. Então agora a gente vai preparar o creme de milho para poder incorporar aqui. Vamos lá. Primeiro a gente coloca o creme de leite. Creme de leite. Sempre bom colocar ele embaixo. Creme de leite porque por ele baixo. é mais molinho, isso. Depois o requeijão.
Pode ser qualquer requeijão ou até mesmo catupiry. O requeijão é de copo comum mesmo? De copo comum. Ou o catupiry? Isso, ou o catupiry. O catupiry ele deixa mais enjoadinho, né? Porque o catupiry é mais puxado pro queijo mesmo. Esse aí é o quê? É o restante do requeijão? Isso, o restante do requeijão. Aqui a gente coloca o milho. Dá pra fazer com milho sem ser o de lata? Dá. Pra que simplificar se a Adriana quer complicar? Você vai cozinhar o milho. Pode fazer com ele também. É só cozinhar o milho e tirar o da tirar espiga. da espiga. Isso. Pra quê? É mais Sabe por que complicado. eu pergunto? Porque tem gente que gosta muito de fazer com milho natural. Deixa aqui mesmo. Que a gente vai bater ele. Ai, que cheirinho bom isso aqui. É só bater. Também tá pronto o creme de milho. Você não colocou sal aí, né, Suelen? Não, só no frango. Ah, olha só no que tempero do frango interessante. Não mesmo. fica, bota sal ali, bota sal aqui. O sal daqui já vai dar o temperinho. Já dá o tempero dele todo. Aqui a gente vai colocar o creme de milho em cima do frango. Cobrir. Isso. É bom sempre dar uma mexida. Dar uma acertadinha, pra ele né? Ah, pra ele entrar. Entrar bem no frango. Ok. Não tem mistério nenhum, ele é bem prático e saboroso. Gente, isso deve ficar bom demais. Fica. Você vai gostar. Pode botar ele todo. Vou dar mais essa ajuda aqui. Pronto, joga o creme todo em cima. Ok. E finaliza com a mussarela. Ah, tá. Em fatia. Fatia. Pode ser ralada também. Pode ser ralada também, aquela ralada grosso, né? Pode ser. Tá. Agora, tem que ser com as mãos mesmo, também não tem jeito. Finaliza com a mussarela. O tempo de forno dele é só o tempo dele... Ah, não, ele tem que assar, né? Não, é o tempo da mussarela derreter mesmo. É bem rapidinho. É o quê? Uns 15 minutinhos no forno. A 180, né? 180. Coloca a mussarela. E vamos levar ao forno. Ai, que coisa mais deliciosa. Botar só no forno e deixar os 15 minutinhos. Direto pro forno agora? Direto pro forno. Ai, que delícia. Então, enquanto a Suelen vai colocar o nosso frango no forno... Deixa eu abrir pra você. Ui. Nós vamos dar parabéns pra você que troca de idade hoje. Pra você que faz aniversário, um beijo grande pra você. Feliz aniversário. E a gente tem um versículo pra profetizar sobre a sua vida. Tá aí no seu vídeo. Não temerá más notícias, seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmo 112, versículo 7. Doutora, agora estamos nós aqui para bater um papinho descontraído. A Márcia costuma dizer assim para mim, Adriana, não fica preocupada assim. O Espaço Feminino não é um programa investigativo. É um programa que a gente aborda os temas e traz... As curiosidades, aquilo que o público, aquilo que a dona de casa, aquilo que a mulher mesmo quer saber com a simplicidade, né? Então, a gente está aqui, doutora, para poder falar do ovário policístico. O que é o ovário policístico? Na verdade, começa explicando para a gente o que é o ovário, como é o ovário e o que é essa síndrome. O ovário, né, faz parte do aparelho reprodutor feminino, é um órgão que produz hormônios. Ele é responsável pela ovulação,
pela produção dos hormônios femininos e, consequentemente, pela menstruação, desenvolvimento de caracteres sexuais femininos. Femininos. Né? É um órgão sexual feminino. E o ovário policístico é uma disfunção desse órgão. É uma alteração endócrina. Onde Na forma? Não, na forma, na função. Na função. Na função. Na forma, ele continua o mesmo Normalzinho. normal. Quando a gente tem a síndrome do ovário policístico, o que caracteriza isso visualmente no ovário? Existe a formação de pequenos folículos, pequenos cistos nesse ovário, ao redor do ovário. São uns carocinhos? São cistinhos, são uns pontinhos. Na ultrassonografia você vê uns pontinhos pretos, seriam uns pontinhos cheios de água, grosso modo falando. São esses pequenos cistos. Eles têm geralmente são menores de 10 milímetros e eles fazem como se fosse um cordãozinho de pérola em volta do ovário. Quem desenvolve isso, desenvolve nos dois ovários ou desenvolve em um? Não necessariamente. Não necessariamente. Só a visualização dessa característica do ovário, basta ter num ovário já caracteriza como ovário policístico. Geralmente desenvolve nos dois, mas basta ter em um ovário para caracterizar. E a gente pode descobrir, quando está no comecinho, a característica diferente, é tudo pequenininho, e se for deixando de tratar, ele vai crescendo ou não? Ele sempre vai manter pequeno. É a mesma coisa. Existe um ovário com muitos cistos, é diferente do ovário micropolicístico. O micropolicístico, ele tem exatamente a característica de um colar de pérola. Tem o ovário, em volta do ovário forma esses cistinhos. Eles são sempre pequenos, eles não crescem. São geralmente menor que 10 milímetros. E aí, o que isso vai provocar na mulher? Na maioria dos casos, provoca alteração do ciclo menstrual. Vem mais, vem menos, não vem? O que acontece? Na maioria dos casos, não vem. Ela não ovula, ela não tem os ciclos ovulatórios. E com isso faz com que a menstruação venha menos ou não venha. Existem pacientes com ovário policístico que têm menstruação normal, mas a grande maioria tem uma alteração desse ciclo. Geralmente ele se torna irregular e a paciente não ovula. Tem períodos... Não é que ela não ovule durante toda a vida, mas ela pode passar por períodos sem ovular. Então ela passa períodos sem menstruar Sem mesmo. menstruar. Tá. Geralmente é isso que chama a atenção da paciente. E quais os riscos? E por que isso é um problema precisa ser tratado? Um dos principais problemas é que ele está muito associado a problemas de resistência à insulina. Então, a pessoa pode vir a desenvolver um diabetes e a hipertensão e também a obesidade. Fora os sintomas relacionados com a estética, né? Essa paciente produz um hiperandrogenismo, ela produz mais hormônios masculinos, o que provoca aumento da acne, aumento dos pelos. Acne também? Acne também. Aumento dos pelos e a pessoa geralmente é um pouquinho mais gordinha. Então, geralmente o que leva a pessoa a ir procurar um médico, na maioria dos casos são adolescentes, que vem por queixa de acne, dificuldade de perder peso, existe um aumento da circunferência abdominal e essas menstruações irregulares. E acaba que só descobre mesmo quando a menina já fica adolescente. Quando ela começa a menstruar, exatamente. Existem outras causas que provocam a falta de menstruação, então nem sempre falta de menstruação é ovário policístico, mas é uma das principais causas. Entendi. E como que a gente pode tratar? Ele desaparece totalmente? Não. Você tem essa patologia e você vai controlar os sintomas dela. Então, a gente diferencia entre paciente que queira engravidar e paciente que não queira engravidar. Porque um dos grandes problemas do ovário policístico... porque ele atrapalha também. Atrapalha para engravidar. Muita gente não consegue engravidar porque não tem esses ciclos ovulatórios, não tem ovulação, não consegue engravidar. Não consegue engravidar. Exatamente. Então, o que acontece? A gente diferencia os pacientes. Paciente que quer engravidar e que não quer engravidar. A primeira coisa para quem não quer engravidar, e mesmo para quem quer engravidar, é mudar os hábitos de vida. Primeiro, emagrecer. A gente sabe que se perder cerca de 10% do peso corporal, existe uma grande chance desses sintomas desaparecerem. Né? Existem até estudos que provam, se tu perder 10% do teu peso corporal, tu aumenta em 30% a tua chance de engravidar, espontaneamente. Então, a primeira coisa é mudar o hábito de vida. Né? Mudar a alimentação, praticar esportes, né? Para diminuir essa massa corporal e diminuir também a chance de desenvolver hipertensão, diabetes, outras coisas. Esse tipo de tratamento é para quem quer engravidar e para quem não quer. É uma coisa básica para poder controlar isso. Sabe que tem ovário policístico, controlar a alimentação, fazer exercícios físicos, ter uma vida mais saudável. E aí, quem não quer engravidar,
O principal tratamento, e assim, o mais prático e o mais comum, é o uso de anticoncepcional oral. Mesmo para pacientes que não tenham pílula, mesmo para pacientes que não tenham vida sexual ativa. Ela faz parte de um tratamento para o controle? De um tratamento para o controle do ovário policístico. Vai. Para não aumentar. Para ele não, vai proteger o ovário. Então, mesmo que a paciente não tenha, seja muito nova, não tenha relação sexual, o tratamento de escolha, a primeira escolha é sempre anticoncepcional. Por causa que o tratamento é hormonal. É o hormonal. Tem que ser hormonal. Exatamente. Não, existem outros tratamentos, mas o mais eficiente ainda é o hormonal. Então, quando a menina está com o ovário policístico, foi feito o diagnóstico, não deve haver um preconceito da família, das mães, de dar pílula porque ela é nova, porque não teve relações sexuais. Esse é o tratamento. Entendi. É o melhor para ela, independente dela ter vida sexual ou não. E com relação de começar a tomar pílula muito novinha? Porque pílula também a gente acaba tendo uma resistência com a pílula, né? Mas a pílula, hoje em dia, é uma substância muito moderna. Assim, eu acho que é um dos remédios mais estudados, né? E a gente tem, assim, diversos tipos de pílula, com diversas dosagens para cada tipo de perfil de paciente. Então, eu acho que não tem que ter esse medo. Tem que tratar, assim que souber que tem o problema, tem que tratar, porque isso vai estar protegendo essa menina quando ela quiser engravidar. Existem casos que pode ser cirúrgico? A cirurgia é um pouco controversa, porque antigamente a gente fazia o que a gente chama de drilling no ovário, que é queimar esses pequenos pontinhos. Só que a gente viu, no decorrer dos anos, que cada vez que você queima uma dessas pontinhas, você está lesando esse ovário. Então, você pode estar prejudicando o futuro reprodutivo dessa mulher. Entendeu? Olha, e uma cirurgia muito agressiva pode inutilizar esse ovário. No caso, você, como profissional, você não indica? Não. Eu não indico. Eu acho que a pílula é suficiente e as pacientes que querem engravidar, a gente usa indutor da ovulação, que funciona muito bem. Como o clomifene, citrato de clomifene. É o mais usado. É um remédio para induzir a ovulação. Entendi. Aí isso vai fazer com que essa paciente ovule e rompe esse ciclo anovulatório. E além da pílula e do citrato de clomifene, existem inúmeros outros medicamentos antes da cirurgia. A cirurgia eu acho bastante agressiva e pode lesar muito esse ovário. Eu já vi vários casos, é diferente. A cirurgia não é indicada para o ovário policístico, sim para quem tem um cisto. Aí é diferente. São coisas situações diferentes. Totalmente diferentes. O cisto ovariano é diferente. Eu acho interessante você mencionar essa diferença, porque às vezes a mulher pode ficar confusa, ela não sabe. Não. Às vezes ela está com um cisto, ela está com um nódulo, né? E o médico fala para ela operar, ela não quer operar porque ela pensa que é o ovário policístico. Não. O ovário policístico ele é caracterizado por inúmeros pequenos cistos. São vários cistos pequenininhos que se dispõem no ovário como se fosse um colar de pérola. Você olha, o ultrassom, você vê um colarzinho de pérola. Entendi. São pequenos cistos ao redor do ovário. Um ovário com cistos vai ter formação de alguns cistos, esses bolsões de água, que geralmente eles são de tamanhos maiores. Geralmente eles atingem 1, 2, 3 centímetros, podendo atingir até 8 centímetros. Engraçado, eu já tive o cisto, não o policístico. Eu nunca tive problema de ovário policístico. Mas o cisto já tive e eu não fiz nada. O cisto não necessariamente é cirúrgico. Porque muitas vezes você tem um folículo ovulatório, esse folículo não rompe e o cisto cresce. Depois ele vai romper espontaneamente ou com o uso de pílula, ele regride. Mas esse cisto aparece quando a mulher não menstrua? Porque eu nunca tive problema para não menstruar. Não. O cisto independe de você menstruar ou não. E ele vai ser cirúrgico ou não, dependendo da característica dele e dependendo do tamanho. Não é todo cisto de ovário que precisa ser operado. A maioria não precisa de cirurgia. Mesmo o cisto, a indicação também ela é controversa ou... Não, a indicação do tratamento do cisto vai depender da característica desse cisto e do tamanho desse cisto. Se for um cisto ovariano com alguma característica sólida, junto com o cisto, tem alguma característica sólica ou vegetante, tem indicação de cirurgia. Porque pode ser um tumor maligno ou pode ser um teratoma, que é um tumor benigno, mas tem indicação cirúrgica. E tanto um caso quanto o outro provoca dores, cólicas ou não faz nada? Geralmente, quando tem um cisto muito grande, é que se tem essas cólicas. Ou hemorragia. Exatamente. E o ovário policístico também não tem dor, não tem sintoma? Não tem sintoma. O sintoma geralmente é acne, cabelo oleoso, obesidade e
na maioria dos casos, essa irregularidade menstrual. Gente, por que Mesmo a oleosidade em si? Como ele age para causar Porque ele provoca uma produção de hormônios androgênicos, hormônios masculinos. Então, provoca esse aumento. A oleosidade está diretamente relacionada com a produção de hormônio masculino. Tanto que o homem tem mais acne, né? Na adolescência ele tem mais acne, tem uma tendência a ser mais calvo por excesso de hormônio masculino. Olha, que interessante. Então, existe essa alteração. Entendi. E o ovário, tanto um caso quanto o outro, é só no ultrassom que detecta? O ultrassom é o melhor exame para detectar. Existem outros exames, mas o mais simples e o que nos diz com certeza é a ultrassonografia. E antigamente, engraçado, eu lembro de quando eu era menina, a gente não via muito falar essas coisas. O ultrassom tem quanto tempo? Acho que não era tão comum, Não era tão comum, era muito difícil, poucas pessoas faziam, não existia esse acesso livre ao ultrassom. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer um ultrassom. Umas com maior ou menor facilidade, Por mas isso que hoje em dia a gente fala, não, se apareceu tanta endometriose, porque aparece isso, não é que aparece, é que agora com o exame... E os diagnósticos estão sendo feitos com mais frequência. Entendi. É a mesma coisa, a nódulo de tireoide. Antigamente não tinha nódulo de tireoide, tinha nódulo de tireoide. Só que não era feito o diagnóstico. Não era feito. Eu fui no médico fazer uma consulta de rotina e o médico fazendo aquele exame de toque encontrou um nódulo. Então, assim, está sendo feito mais o diagnóstico porque tem um acesso maior ao ultrassom. Informações muito boas, doutora. A gente vai chamar um intervalo rapidinho e já a gente volta.